Bom, boa noite a todos. Hoje é 11 de setembro de 2025. A gente vai fazer outra reunião da retina do Hospital das Clínicas da USP. A gente vai começar com a apresentação do caso clínico. Quem vai começar vai ser o Bruno Lopes, que é R3. Bruno? Professor, boa noite, tudo bem? Gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o caso dessa semana, um agradecimento especial ao professor Sérgio, que me ajudou com o caso dessa apresentação, e ao doutor Flávio Moura também, que foi o responsável pela condução do caso. Começando então, a gente tem um caso de uma paciente feminina, do sexo, ou melhor dizendo, de 39 anos, natural e procedente de São Paulo, que na verdade deu entrada no com queixa no nosso pronto atendimento, com uma baixa acuidade visual no olho esquerdo súbita, que ela referiu ter iniciado há cerca de 4 dias. Foi questionado também em relação ao histórico oftalmológico, histórico sistêmico, nada muito significativo, exceto que essa paciente reclamou de forma recorrente em relação a uma dor bilateral nos tornozelos e um episódio isolado de febre nos últimos dias antes da consulta. No que diz respeito ao exame oftalmológico, ela apresentava uma acuidade visual no olho direito de 20/20 e movimento de mão no olho esquerdo, não tinha alteração de motilidade. Ao exame de pupilas, antes de dilatar, ela tinha um defeito aferente relativo no olho esquerdo de 3 cruzes. E de segmento anterior, de córnea, cristalino, conjuntiva, nada significativo. Queria passar agora, então, para o aspecto da retinografia, do fundo de olho, de ambos os olhos. Agora, em relação à avaliação multimodal, queria trazer aqui uma angiofluorescinografia dela, com as fases mais precoces à direita, mais tardia à esquerda, isso do olho direito, e do olho, que é o olho da queixa, o olho esquerdo. Aqui apenas para fazer o comparativo de ambas as angiofluoresceínas, numa fase um pouquinho mais tardia de ambos os olhos. Trago aqui também o OCT de mácula do olho direito e o OCT do olho esquerdo. Além desses dados, tenho também aqui para apresentar em relação ao OCTA de mácula do olho direito, o OCTA também do olho esquerdo, e a partir desse caso eu queria fazer um resumo, dizendo que é uma paciente feminina de 39 anos, com uma queixa súbita de baixa acuidade no olho esquerdo, basicamente com uma história não esclarecida de artralgia e febre, com uma acuidade realmente bem baixa desse olho, de movimento de mão, de olho esquerdo, segmento anterior nada e nada significativo com sistema ou oftalmológico conhecido. Gostaria de fazer algumas perguntas para os assistentes presentes em relação a qual é o provável diagnóstico oftalmológico, se ela apresenta alguma suspeita de algum diagnóstico sistêmico, como poderia ser feita uma avaliação inicial desse caso, pensando principalmente em avaliação complementar, seja laboratorial, imagem, baseado nas possíveis hipóteses. Perfeito, Bruno. Então, o diagnóstico oftalmológico é mais simples. O problema é o diagnóstico, o que causou Uhum. isso. Então, se vocês querem começar a discutir, Cleide e Jorge? Bom, ela tem no olho esquerdo uma oclusão da artéria central da retina, mas não é um quadro isolado, porque no olho direito ela tem um exudato algodonoso. Então, bom, ela tem uma doença, e ela é jovem, né? Tem uma doença vascular obstrutiva e com um quadro aí de febre, artralgia prévia. Então, bom, pensaria em alguma trombofilia, alguma doença vascular, alguma vasculite, tipo lúpus, essas vasculites imunes, mas tem algumas coisas da história que a gente podia esclarecer antes. Primeiro, se ela tem anemia falciforme, se ela tem história de abortos, de repetição, ou algum aborto, e algumas coisas que podem ajudar no diagnóstico. Se não tiver nada disso, é iniciar a investigação para trombofilia e para vasculites autoimunes ou imunológicas em geral. Eventualmente fazer uma investigação também de doença infecciosa, mas acho menos provável, que seria um gatilho para um evento vascular obstrutivo. Certo. Então, no outro olho ela tem o ixodato gononoso, né? Quer dizer, não é unilateral. Então, tem alguma alteração sistêmica causando muito jovem para ter uma oclusão de artéria central da retina. Então, a gente tem que fazer
essas hipóteses que a Cleide falou. Jorge, alguma ideia a mais? Não, é paciente com oclusão de artéria central da retina, jovem, com algum sofrimento vascular do lado direito, do lado contralateral, que além de tudo que ela falou aí, eu faria uma avaliação cardíaca e de carótida, só para também ver se não tem nenhuma obstrução, trombo em, em válvula cardíaca, arritmia cardíaca, qualquer outra coisa que também pudesse gerar um trombo. E também pensaria em usuário de droga, né? Que usuário de droga também você pode ter trombo por talco. E isso seria uma possibilidade mais remota, mas eu não descartaria esse fato no paciente tão jovem. Lembrando que os trombos por talco, eles são pequenos, né? Então, eles obstruem mais capilares, né? Você vê Mais uma periférico retinite da por retina. Mais eu até pode ser periférico. no polo posterior, mas são menores, né? Difícil ocluir uma artéria central da retina, mas faz parte do diagnóstico diferencial. Então, causas embólicas, que vocês chamaram a atenção, causas inflamatórias, vasculites, e talvez um quadro infeccioso desencadeando isso pelo histórico dela de artralgia e febre. Febre, sim, artralgia, talvez relacionadas ao lúpus, anticorpo antifosfolípide que ela possa ter positivo, tem que fazer essa avaliação sistêmica. Eu acho que a Maria Tereza está na reunião. Maria Tereza, você quer fazer algum comentário? Boa noite a todos. Boa noite. Então, quanto à falciforme, que eu gostaria de comentar, ela é estranho ela ter 38 anos e não ter nada de história, mas já foi descrito o caso de obstrução de grandes artérias de retina em portador falciforme com outra comorbidade. Então, ela poderia ter tido alguma doença que deu a febre nela, e daí ela ter a oclusão de artéria central. É, é, poderia ser uma oclusão capilar no outro olho? Poderia, mas o exudato algodonoso em falciforme é uma exceção, a gente nunca vê. Já a obstrução de artéria central, de ramo de artéria central da retina em falciforme, a gente vê, mesmo em portador, e não SE. O SS é mais difícil, tem descrito em SC e em portador, oclusão de grandes vasos na retina. E poderia também explicar a artralgia dela, né? Se ela tiver algum, em geral é acometimento mais é de joelhos, né? Mas ela pode ter o acometimento de tornozelos também. E fora isso, o resto já foi discutido. Perfeito. Sacuno, Bernardo, algum comentário a mais? Não, professor, já foi bem discutido. Eu fico também nessas hipóteses. Tem que investigar mais sistêmico para ver a causa, né? Isso, isso. Então, diagnóstico oftalmológico a gente tem, Bruno, que é uma oclusão de artéria central da retina, tem o exudato algodonoso no olho direito também, diagnóstico sistêmico, que é a questão, então tem que fazer uma avaliação clínica extensa, laboratorial e clínica para identificar a etiologia, né? E a terceira pergunta é o que investigar mais de avaliação multimodal ocular. Eu acho que você descreveu tudo, né? Você não colocou aqui todas as imagens, mas Uhum. estão todas descritas. Investigar clinicamente, e aí eu acho que exames laboratoriais fazem um screening inicial para depois você partir para imagens, se for necessário, né? Professor, A um falciforme questionamento. poderia ver a periferia também, né? Que não foi falado nada, Sim, mas imagino que seja normal a periferia dela, né? sim. Professor, se puderem comentar um pouquinho em relação à possibilidade de alguma doença hematológica sistêmica do tipo neoplásica, ou se a apresentação seria diferente, se entraria como diferencial também. Eu acho que neoplasia é muito incomum você ter uma oclusão de artéria central da retina. Normalmente, as oclusões de artéria central da retina são embólicas. A arterite temporal é uma causa que não foi citada aqui, mas que é importante em pacientes com mais idade, acima de 70 anos, 80 anos, né? Que é outra causa importante para você ver, mas em geral o paciente tem sintomas sistêmicos de perda de peso, enfraquecimento, então tem outras coisas, mas é importante o diagnóstico diferencial em pacientes com mais idade. Paciente jovem com uma oclusão de artéria central da retina tem alguma coisa muito séria acontecendo, isso é muito grave. Então,
Eu acho que esses diagnósticos diferenciais são os mais importantes. Tá ótimo. Eu vou seguir aqui então. Então, realmente, foi feita uma avaliação sistêmica bem extensa. Essa paciente, na verdade, ela deu entrada pelo PS, Tuftown, e foi internada, foi submetida à avaliação de várias outras especialidades também, e feita uma série de exames. Vou citar aqui vários que foram feitos. Foi feita uma triagem autoimune, que ela apresentou FAM, ANCA, fator reumatoide e complementos todos normais. Foi feito rastreio de coagulopatia e anticorpo antifosfolípide, incluindo da SAF, sem alterações também. Foi feita uma série de triagem infecciosa bacteriana, principalmente buscando sífilis e tuberculose, mas sem achados relevantes. Os marcadores inflamatórios séricos basicamente tinham um PCR elevado e um VHS elevado também. Em relação ao hemograma, que eu acho que vale citar aqui, ela tinha plaquetas normais e foi taxado pela avaliação sistêmica clínica como uma anemia de doença crônica e uma linfopenia. Foi feita uma testagem de HIV e ela testou positivo para HIV, com uma carga viral de aproximadamente 90.000 e um CD4 de 100. Como ela ficou internada, ela também foi avaliada pela neuro, principalmente por conta dessas lesões periféricas de artralgia, restrição de movimento, enfim. E aí a neuro, após uma avaliação bem detalhada, indicou fazer, na verdade, uma biópsia de nervo periférico. E aí fez uma avaliação histopatológica compatível com vasculite. Aí, a partir desse caso, desses achados... Bruno, deixa eu só te Foi perguntar possível. esse diagnóstico de vasculite por essa biópsia, a origem da vasculite só está relacionada ao HIV ou você tem uma vasculite com alguma outra origem? E é comum essa vasculite periférica pelo HIV? Professor, pelo laudo e pela avaliação deles, basicamente era uma vasculite inespecífica, que não tinha outros achados sistêmicos significativos sem relação com outras doenças. Então, foi atribuível ao HIV mesmo. Tá, porque o que ela teve aí no nervoso, se a gente pensar nessa condição, a mesma condição clínica sistêmica de vasculite, ela pode ter tido uma reação inflamatória também da oclusão da artéria central da retina, que pode ter predisposto a fazer inflamação. Por isso que é importante a causa sistêmica com a causa ocular de oclusão, né? Sim. Mas então não tem nenhum outro diagnóstico compatível com essa vasculite, a não ser a infecção pelo HIV. E Não, ela professor. tinha, não tinha nenhum outro sintoma de perda de peso, nada. É, nada extremamente significativo. Ela não soube especificar muito bem essa questão do peso, deu mais relevância em relação à febre e às dores de membros inferiores, no caso que ela mais referia. Tá. O Flávio Moura está dizendo aqui que foi tudo atribuído ao HIV mesmo. Então, essa vasculite, né, como você está dizendo, né, Bruno? Então, tudo ao HIV, tá. Tá bom. E ela tinha um CD4 baixo, né? Então, ela Bem já teve baixo, competição bem há um baixo. tempo razoável, né? Sem Isso. saber. Tá. Em geral, muitos HIVs no Brasil, quando são positivos, tem luz positivo também. Sífilis é positivo, né? Tem uma combinação Uhum. e ela não tinha sorologia para sífilis positiva mesmo, né? Não, nem para tuberculose, que foi exaustivamente procurado também. Tá. Pode continuar. Ok, então a gente ficou basicamente com o diagnóstico oftalmológico, como o professor citou, que era a parte mais fácil realmente de apresentação, que era a oclusão da artéria central da retina OE, e basicamente foi uma oclusão atribuível ao HIV, sobretudo por um componente de vasculite atribuível ao HIV. Posso passar para a revisão, professor? O senhor quer fazer mais algum Antes, comentário? eu queria ver se, porque a gente já viu bastante HIV, né? Mas é muito raro você ter uma oclusão de artéria central da retina ao HIV. Tem descrição em literatura, mas a prevalência é muito pequena. Eu queria que a Cleide, o Jorge e a Maria Tereza comentassem isso. Bom, realmente é raríssimo. Nunca vi nenhum caso. Comentar só o outro olho, esse exudato que ela tem, agora sabendo que é HIV, esse aspecto do exudato, eu acho que hoje quase ninguém mais vê, mas na era Muito comum, né, Cleide? era muito comum, começava assim, começava É. com uns exudatos
pequenos, bem inespecíficos, que parecia às vezes até lúpus. E aí depois algumas pequenas hemorragias, e aí depois vinha aquele quadro lá que podia ser o da necrose de retina e o quadro lá do queijo com ketchup, enfim, da Mas eram vasculatura. as infecções secundárias, né? Tá certo? Sim, sim, aí vinha Assim, o quadro sim, isso. do CMV. E agora o quadro exclusivamente do HIV eram esses exudatos bem localizados, às vezes uns pontinhos de hemorragia. E que, assim, na época a gente atribuía, o que se comentava, a forma como se explicava isso, é que era depósito de imunocomplexo, do próprio do vírus com o anticorpo e que dava pequenas obstruções capilares. Mas, assim, aí não aparece nada, nem no OCT, nem no CTA, nessa paciente não aparece nada, porque eu acho que a lesão é muito pequena, né? Mas, enfim, tem alguma lesão vascular imunomediada, que se acredita, né, desde aquela época do início dos antirretrovirais. Mas, assim, para chegar numa oclusão da artéria central, realmente nunca vi. É, O Jorge e Teresa? Bom, Então, eu, bom, desculpa, pode Daniel. falar, Jorge. Eu vi um caso, isso há 20 anos atrás, de um paciente com oclusão não de artéria central da retina, mas ele tinha oclusões periféricas de artéria e tinha HIV, foi no início da terapia HART, e esse paciente veio a falecer rápido, não foi um processo demorado. Naquela época a gente não tinha um controle como a gente tem hoje. E tudo que eu sei é um processo imunomediado que leva a uma lesão endotelial e com isso faz um trombo e você leva uma oclusão de artérias. Mas a oclusão de artéria central é a primeira vez que eu vejo. É, porque uma reação inflamatória, você fazer uma vasculite e fazer um trombo numa veia que tem um fluxo pequeno, tudo bem. Que os casos aí de oclusão vascular em HIV são mais atribuíveis à inflamação de veia, não De tanto de artéria, artéria, né? embora tenha descrição. Só que não tem Uma nenhuma. artéria tão grande quanto essa, porque a Uhum. artéria central o fluxo é maior. Para fazer um É, tubo e ele fazer uma parada temporária completa do fluxo arterial é bem complexo. Não é tão fácil assim como um processo vascular venoso ou uma artéria de pequena terceira ordem lá periférica que o fluxo é bem menor, né? porque na arterite temporal, uma forma, então, uma causa inflamatória que a gente está pensando, a arterite temporal você pode ocluir, mas o vaso, muito provavelmente, já é afetado por uma aterosclerose pela idade do paciente. Os pacientes têm mais de 80 anos, né? É, Agora, aqui ela não tem reação inflamatória outra nenhuma, a não ser a vasculite sistêmica, que ela tem uma biópsia para ver isso, né? Então, talvez um subgrupo de pacientes forme essas reações inflamatórias vasculares e um subgrupo ainda menor consegue ocluir uma artéria central da retina, como se oclui numa arterite temporal, por exemplo, né? Tereza, alguma ideia sobre isso? Não. Não, eu não tenho ideia sobre a oclusão da artéria central da retina, mas eu queria enfatizar o que a Cleide falou dos exudatos algodonosos, que na época que começou a AIDS, era um diagnóstico diferencial para exudato algodonoso, era lúpus, hipertensão arterial e AIDS. Eram as três coisas que a gente fazia. Isso. No jovem, então eu acho que a gente pode começar a raciocinar de novo dessa maneira, porque se está aparecendo mais AIDS. O mais estranho é que esse exudato algodonoso sempre aparecia no quadro agudo da AIDS, porque é quando na prima infecção viral que aparecia, e o dela não, já está bem avançado, porque para ter CD4 de 100, né? Mas É. o exudato algodonoso ele demora também para ser absorvido. E eu não me lembro bem, ele falou se teve o ecocardiograma, se teve a avaliação Não, cardiológica. Não? não, eu acho que não, né, Eco Bruno? não, doutor. Eco não. Eco Ah, não. tá. É Ok. porque o que a Tereza está falando é importante, porque será que ela não tem uma comorbidade para explicar isso, entendeu? Uma fonte de êmbolos. Então, eu acho que ela tem que ser estudada a artéria temporal, a artéria carótida interna, né? Ou o ramo comum da carótida, a carótida comum,
E outra fonte de êmbolo nas suas câmaras cardíacas, né? Então, eu acho que só como complemento, eu acho que tem descrição na literatura disso, oclusão de artéria central de retina com HIV, mas é tão incomum que a gente tem que descartar tudo para provar isso, né? Ah, é isso, é isso. Professor, posso Oi, só. É o Flávio. lógico. Oi, É, Flávio. Vai. pelo que eu me Como? lembro, o pessoal da clínica realmente, eles chegaram a fazer a questão do ecocardiograma e não encontraram nenhuma Nada. fonte emboligênica, só omiti na hora da apresentação, mas em relação ao que o senhor comentou também, dos pacientes com arterite temporal, de já possivelmente também terem um acometimento arterial por causa da arteriosclerose, é sempre importante ressaltar que esses pacientes que têm HIV, eles também estão no contexto de uma inflamação importante, e doença cardiovascular é uma causa importante de mortalidade nesse perfil dos pacientes. Então, eles também têm, de forma geral, de forma sistêmica, esses vasos acometidos também na forma de arteriosclerose, né, de base, simplesmente por serem mais inflamados. Certo. Perfeito, Flávio. Flávio, essa vasculite que ela tem na biópsia, fizeram o diagnóstico na biópsia, tem alguma característica específica Não, relacionária ou pelo não? Pelo que eu me lembro, não tem, professor. O Bruno, acho que vai mostrar mais para frente também a questão da revisão da literatura relacionada a isso, mas não tinha nenhuma característica específica. E diante desse quadro inespecífico, tirando o HIV, eles não conseguiram de fato atribuir a nenhuma outra causa, e por isso que eles ficaram meio que como um diagnóstico de exclusão, atribuindo tudo ao HIV. Tá, tá. Porque você falou de causa inflamatória, o PCR e o VHS dela estavam aumentados, certo? Isso, certo. Isso. Uhum. Outra indicação disso, tá. Então, Professor, excelente. Então, Bruno, você quer só uma coisa, a só, revisão? Acho que você vai colorir melhor para a gente aí esse cenário, hein? professor, só um comentário. Oi, Foi Gustavo, pode. coletado para Hum. fazer a hemocultura desse paciente, porque uma coisa é que ela tem febre com CD4 baixo e linfopenia, o que mostra que, na verdade, a inflamação desse paciente é muito alta para ela estar apresentando febre sob um quadro de imunossupressão tão importante. Então, mesmo que você não encontra, talvez, né, uma fonte embólica cardíaca, talvez você tenha que coletar hemocultura, porque talvez você tenha que ver se não está embolizando de algum outro lugar, né? É, Tá. Sim, perfeito. O Flávio escreveu aqui. Pode falar, Flávio. é, Você escreveu é, que no fizeram uma início. cultura, mas foram negativas, né? Foi, porque no início da internação ela estava bem do ponto de vista respiratório, mas sei lá, depois de umas 2, 3 semanas internada, ela adquiriu uma infecção pulmonar também, mas não tinha relação com o início do quadro. Foi uma coisa que aconteceu durante a internação. Ele internou por causa da oclusão da artéria central da retina, E isso, ela certo? entrou pelo Isso. nosso pronto-socorro e durante a internação, 3 semanas depois, no contexto de internação, ela adquiriu essa pneumonia. E, Flávio, a origem da febre que o Gustavo está questionando foi qual? Eles ficaram mais pelo contexto inflamatório geral do que o próprio HIV pode gerar nesse início, né? Depois teve a pneumonia, também teve outros episódios de febre, mas esse primeiro episódio aí foi atribuído ao contexto inflamatório geral mesmo do HIV. Tá, então tá bom. Então tá bom. Mas a gente tá vendo menos, tá vendo? Não tá convivendo tanto com HIV agora, né? Então essas questões são importantes a gente relembrar, tá? Apesar de o número de pacientes infectados ter aumentado, né? A proteção é muito menor agora. Bruno, é importante falar para o paciente todos os relacionamentos dela, né? As pessoas relacionadas a ela sexualmente têm que ser avisadas e, né, para fazer diagnóstico, certo? Certo. Precoce, Isso usar mesmo. antiviral, O antirretroviral, né? rastreio infeccioso. Isso. Isso. Tá. Pode seguir, pode seguir. Tá certo, então, professor. Vou comentar em relação a alguns aspectos do HIV, tanto sistêmico quanto principalmente retiniano ou manifestações associadas. Vamos responder aqui basicamente três tipos de situações. Essa relação primeiro entre o HIV e a oclusão de artéria central, que realmente não é um evento comum, na verdade é algo bem comum. Algumas etiologias gerais de oclusão de artéria central, que já foi bastante debatido aqui. E em relação a essa avaliação sistêmica, basicamente do ponto de vista da oclusão de artéria central, que tipo de conduta pode ser feita, pensando em que contexto? Respondendo primeiro essa relação entre o HIV e a oclusão de artéria central, realmente é algo incomum. Então, pesquisando basicamente sobre isso no PubMed, são poucos os artigos que a gente encontra.
E, especificamente, em relação à descrição de caso, existe o caso relatado, também de uma pessoa jovem, na verdade, no caso aqui é um homem, desse artigo que foi relatado. O paciente também apresentou baixa de acuidade visual com DPAR e era uma oclusão, na verdade, aqui venosa e não arterial. E no olho direito. E no olho esquerdo, uma oclusão arterial. Então, ou seja, era uma oclusão venosa de um olho e arterial no outro olho, demonstrando que esse tipo de fenômeno pode acometer as duas vias dos vasos sanguíneos, seja venosa ou arterial. Em relação a esse diagnóstico desse tipo de paciente relatado, foi relatado bastante isso, que a própria AIDS proporcionaria um quadro de vasculite, que seria um fator de risco preponderante para gerar oclusões retinianas. No que diz respeito à evolução desse caso relatado aqui, ele acabou evoluindo bem mal, com neovascularização decorrente de isquemia do olho esquerdo e acabou evoluindo para um glaucoma neovascular. Para citar outros dados, principalmente em descrições gerais desse estudo aqui, que foram avaliados um N bem grande até de pacientes, 2.484, num período antigo aí, né, era principalmente do surgimento da AIDS. E a partir disso foi traçada uma epidemiologia, que desse N de pacientes, cerca de 1,3% dos pacientes apresentavam algum grau de oclusão vascular. Não discriminado aqui, inicialmente, nesse 1,3, se venosa ou arterial. Ambas estão incluídas nesse 1,3, só que a frequência de oclusão venosa era bem maior que a arterial. Então, a arterial realmente não é um fenômeno comum no que diz respeito a essa vasculite proporcionada pelo HIV. Aqui eu vou citar alguns dados, principalmente em relação aos riscos para a oclusão de artéria central. O clássico mesmo são os fatores cardiovasculares sistêmicos, favorecendo numa pessoa mais idosa o processo de oclusão arterial, como paciente hipertenso descontrolado, sobretudo, o diabético com dislipidemia ou algum tipo de discrasia sanguínea ou aquele paciente com alta carga tabágica, que são exatamente os mesmos fatores de risco para um AVC ou infarto agudo do miocárdio. Mas no contexto do HIV, o processo é diferente. E, na verdade, seria resultante de uma série de eventos que elas estão combinadas e isso poderia proporcionar oclusão vascular, sobretudo iniciando com o processo de isquemia, com aumento da hipercoagulabilidade por aumento de fibrinogênio, que acabaria favorecendo o processo inflamatório da parede dos vasos, permitindo, com isso, aumento da resistência dos vasos, por conta da redução do lúmen, e o próprio processo inflamatório em si de vasculite, ou seja, a presença do vírus agredindo o endotélio ou o nível das camadas musculares também favoreceria a redução do lúmen e o processo oclusivo. Apenas lembrando, então, que no caso do HIV, a oclusão venosa ela é bem mais comum do que a arterial. E uma conclusão importante que tira é que sempre, em pessoas que têm HIV em jovens, é importante avaliar os processos de lesões vasculares. Agora, mudando um pouquinho de contexto em relação ao HIV e à retina, existem várias manifestações possíveis, sobretudo em relação às oportunistas, ou seja, não necessariamente o vírus do HIV proporcionaria as lesões, mas as doenças oportunistas seriam as principais responsáveis no caso. Principalmente no contexto não infeccioso, ou seja, a própria presença do HIV aqui, sem manifestação oportunista, geraria um quadro similarmente ao diabetes, por exemplo, com microangiopatia e manchas algodonosas difusas. Mas no que diz respeito às manifestações oportunistas, sobretudo CMV, que é aquela clássica apresentação de uma retinite importante, que, na verdade, reduziu bastante de incidência após a introdução da terapia antirretroviral, e que geralmente se manifestava de forma hemorrágica, bem importante. Ela é bilateral em cerca de metade dos casos, e hoje em dia, por conta da TAV, é bem menos comum, né? Mas tem um prognóstico visual bem pobre, no caso. Em relação a herpes, é uma manifestação possível também, principalmente apresentando o quadro de panveite grave, sobretudo associado com uma retinite necrosante periférica, que pode favorecer bastante um quadro de descolamento de retina associado. E é um quadro mais comum, na verdade, nos pacientes imunocompetentes. Em relação à toxoplasmose, também é possível apresentar associação com HIV. No caso aqui, a toxoplasmose atípica, ela se torna mais prevalente, né?
Então, principalmente nos casos de pacientes com CD4 bem baixo, principalmente menor de 100. E uma coisa atípica bem importante é que não tem uma resposta inflamatória exuberante, então não apresentaria um quadro de vitreite ou reação de câmara importante, e, sobretudo, o risco de bilateralidade é mais comum. Sobre a sífilis, que também é um coadjuvante aqui muito relevante, sempre ser citado, pode apresentar basicamente tudo, mas lembrar basicamente da apresentação de placóide posterior e DRR seroso associado. E o tratamento a gente trata sempre sistemicamente internado. Bom, comentei aqui um pouquinho, e agora eu queria comentar principalmente em relação ao geral das etiologias de oclusão de artéria central, para citar alguns dados de relevância de algumas mensagens importantes para serem levadas, principalmente para pacientes maiores de 50 anos, que na verdade é basicamente o dia a dia. Então, o maior mesmo risco é a aterosclerose, o risco de doença cardiovascular, com oclusão do lumen vascular e o processo de oclusão que pode ser, na verdade, tanto arterial quanto venosa. Já foi citado também a arterite temporal, uma causa sobretudo em pacientes mais idosos, principalmente maior de 70 anos, uma causa de vasculite sistêmica muito relevante, que pode também fazer lesão no nervo óptico. Pensar principalmente nos jovens, nas pessoas com menor de 50 anos, nos diferenciais que já foram basicamente citados aqui, as coagulopatias, as doenças do colágeno, como o lúpus, outros processos de causa de embolia e o rastreio de doenças infecciosas. Já citamos aqui essas outras partes, e agora eu queria dar uma breve mensagem, citar um pouquinho o que é feito aqui no nosso serviço, principalmente no contexto da paciente, que foi o contexto do pronto-socorro. Para o caso de oclusão de artéria central, basicamente no nosso próprio PS, a gente trata como um fenômeno, como se fosse um AVC mesmo. Então, para o protocolo de cuidados e condutas associadas com a neurologia, como se fosse um acidente vascular cerebral. E isso depende basicamente do delta-T, né, o tempo de chegada. Então, no nosso serviço, no PS, no Instituto Central, é usado o delta-T de 4 horas e meia. Então, se o paciente chegar com um episódio de oclusão arterial iniciado até 4 horas e meia, ele pode ser trombolizado, avaliado numa unidade intensiva e ser reavaliado. Agora, realmente, se passar muito tempo, e aí perde-se a oportunidade de fazer a trombólise, né, a trombólise venosa. E nesse tipo de situação inicial, várias coisas a investigar. Então, a fonte de embolização, através do eco e do duplo de carótida, também é feito o eletro e a prova de, como eu ia dizendo, os exames laboratoriais de protocolo inicial. E lembrar, basicamente, em 50 anos, que sempre é avaliado também as coagulopatias, câncer, HIV e coagulação intravascular disseminada para causas secundárias sistêmicas. Existe um relato também das medidas heróicas em relação à oclusão de artéria central, mas que caiu em desuso, né? Mas basicamente está que a melhora é muito ruim, é um prognóstico bem ruim, e citar algumas medidas que existem na literatura, de deslocar o êmbolo através de uma paracentese, ou reduzir pio, ou usar vasodilatadores, mas que na verdade isso não é muito bem estabelecido, não foi demonstrado melhora do prognóstico visual disso quando comparado ao placebo, por exemplo. Que vale bastante a pena lembrar que na arterite temporal é uma causa de urgência importante, já que é preciso internar, fazer pulsoterapia, sobretudo para preservar o olho contralateral, sobretudo no contexto de lesão tanto de nervo óptico quanto de retina. E lembrar bem de tratar toda a causa básica identificada para evitar o processo de oclusão no olho contralateral. E é isso, professor. Obrigado pela atenção. Termino por aqui. Excelente. Parabéns pelo caso e pela revisão, tá, Bruno? Agradeço o Flávio Moura também, tá? Pela contribuição aqui. Excelente. Os comentários do Jorge, da Cleiton, da Tereza, do Sacuno. Ótimo. Excelente. Então, uma causa bem comum, né? Uma oclusão de artéria central da região. Ô, Flávio, você tem que publicar esse caso, hein? Vamos atrás. Vamos lá. E enfatizar que o Doppler de carótida foi normal, que ela fez um ecocardio também, sabe? Outras fontes Sim. simbólicas foram descartadas, né? Para a gente focar só na alteração pelo HIV, tá? Uhum. Antes de a gente discutir a imagem da semana, se pudesse incluir a Lívia Conce e a Iana Mourão aqui como anfitrião, elas podem participar também, tá? Beleza. E o Vitor vai apresentar uma imagem que é uma imagem bem interessante, tá? Vai lá, Vitor. O Vitor é residente de terceiro ano.
Bom, boa noite a todos. Meu nome é Vitor Damasceno Andrade, sou residente do terceiro ano de serviço. Vou apresentar a imagem dessa semana e gostaria de agradecer ao professor Sérgio Pimentel pela ajuda na elaboração da apresentação. Bom, essa é a imagem da semana. Trata-se de uma mulher de 41 anos de idade, com fotopsias e uma acuidade de 20/40 nesse olho em questão. Então, o diagnóstico é a partir dessa imagem, certo, Vitor? Depois a gente Sim. vai mostrar outras. Então, qual que é o diagnóstico mais provável aqui? Então, se essa retina não estiver elevada, parece um azor, né? Fotopsia, mulher, jovem para meia idade, Tá. mas O pode ser um Azor é um, descolamento seroso. tá, o Azor é um diagnóstico amplo, mas tem essa borda que é amarelada, né? Então, seria um subtipo de Azor, pensando em Azor, né, Cleide? Você lembra como é que chama isso? É o AOR, né? Que é o que pega só o nervo, né? É. Você lembra do nome certinho? Não. Tá. Deixa eu ver. Alter, Azor, eu nem lembro, não sei. Tá. Mas Que é assim, AOR quando é no nervo, né? Azor é quando pega a retina também. tá. Então, uma hipótese é essa: você tem uma reação autoimune destruindo o fotorreceptor e a imagem peripapilar pode ser um subtipo de Azor. Normalmente o Azor não tem essa imagem amarelada em volta, mas é um diagnóstico diferencial. Algum outro que vocês lembram? Um aspecto amarelado assim, em placa, pode-se pensar no osteoma de coroide, né? Tá. É que o osteoma é todo amarelo. Ele é peripapilar, em geral, pacientes um pouco até mais jovens, de predomínio de mulheres. Ele é, em geral, totalmente amarelado, né? Não aborda amarelada, mas eu acho que poderia pensar no diagnóstico diferencial como osteoma de coroide. Tá. Algum outro? Gustavo, Lívia, Tereza, Iana. Isso é Tá, uma então, coisa exudativa também, né? Então, não sei se tem fluido aí, mas se tiver, pensar em alguma coisa aí no espectro de paquicoroide que estivesse vazando a partir do nervo óptico, com alto teor de proteína. Nunca vi uma imagem assim, mas parece que é, tem uma exudação aí. Isso daí podia ser tá. proteína na borda, né? Pode ser também, né? Uma polipoidal, eventualmente, mas É, um pouco atípico, né, Cleide? muito, Fazer muito atípico, mas tá esquisito esse depósito aí, porque parece que tem lípide aí, ou Tá, proteína. tá. É Então, o nervo muito inocente, né? Você vê que o nervo sim, tá bem normalzinho. Eu cheguei a pensar numa neuroretinite, mas você não vê nenhum sinal de alteração discal. tá. Mas uma neuroretinite sem exudação ainda, um quadro inicial de neuroretinite, o nervo não está muito vivo, até poderia pensar como um diagnóstico diferencial amplo, certo? Certo, mas seria Mas bem muito, improvável. bem improvável. Ótimo. Então, Vitor, vamos mostrar mais imagens? Bom, aqui nós temos mais alguns exames, a autoflu, a anjo, com fluorescinografia e a com endoscina verde na fase precoce e na fase tardia. Tá. Então, aqui na autofluorescência, ela tem uma hiperalto na borda onde a gente viu aquela lesão amarelada. A anjo, para a gente pensar numa lesão polipoidal, que vocês se lembraram, para pensar num osteoma, ou para pensar numa neuroretinite, a anjo é inocente, a anjo não tem imagem nenhuma, a anjo não acompanha, nem aquela borda anelar aparece como uma hipofluorescência aqui. A indocianina também em fase precoce, e ela não apresenta nenhuma alteração. Na fase tardia, que é essa da direita aqui, ela tem uma hipercianescência discreta, talvez por alteração do EPR, ou por perda de fotorreceptor, que você vê mais talvez a imagem a, a imagem da fluorescência da coroide por trás, né? Da cianescência da coroide. Mas são imagens inocentes que descartam, então, ó, os diagnósticos diferenciais que vocês colocaram. Descarta osteoma, descarta polipoidal e descarta neuroretinite. A Cleide falou de um Azor, certo?
mas o Azor com anel, o Azor com aquela alteração amarelada anelar, que é um subgrupo do Azor, né? Então vamos continuar com as imagens, Vitor? Boa. Aí parece Azor mesmo. Tá. Então, Cleide, então, o Gustavo, o Sacuno, colocou com uma retinopatia externa anelar aguda, que era o diagnóstico diferencial, ou que era um subgrupo do Azor com essa lesão anelar, tá? Em volta do nervo óptico, tá? Que a Cleide estava lembrando o nome, não se lembrou exatamente, mas é o que a Cleide estava lembrando, o Gustavo descreveu. Gustavo, a gente não usa mais esse nome hoje, tá? Então, duas perguntas aqui. A gente não usa mais esse nome, qual que é o novo nome que a gente usa para retinopatia externa anelar aguda? E segundo, o que que a seta está mostrando? É típico dessa doença. Típico. Um AMN, um PAN? Não, quase. Eu tenho um nome específico para isso. Olha, Então, essa... este. Oi? É Não bem o é? limite, é bem o limite onde está a retina externa ali, os fotorreceptores, e depois não tem mais. É o local do anel amarelo, né? É o Mas local é do um anel ASH amarelo. aí? Seria o É um ASH. fotorreceptor inflamado? Ah, É um ASH. É um ASH. Então, essa lesão típica, aquele anel amarelado, corresponde a uma lesão difusa de fotorreceptor, tanto dos axônios dele até a zona elipsoide. Pega o axônio inteiro, né? Então, então, uma alteração difusa, uma inflamação, uma isquemia difusa, não se sabe se é uma inflamação ou uma isquemia, né? Tem teorias para isso, mas que pega o fotorreceptor inteiro, desde o axônio dele lá em cima, na plexiforme externa, até a zona elipsoide lá embaixo na conexão dele com o EPR. Outra dica, o EPR está íntegro aqui. O EPR inteiro está íntegro. E a retina externa, mais próxima ao disco, foi embora, porque a Cleide olhou e falou: olha, aqui é compatível com o Azor. Mas aqui é um subgrupo do Azor. Eu estou esperando, Gustavo, o nome novo, tá? E você tem essa lesão, esse ASH aí, perifoveal nasal, tá? Que é exatamente na área da lesão amarelada, tá? Então a gente está esquentando aí. Vitor, tem mais imagem? Tem evolução dele? Isso, boa. Pode comentar, Vitor. Essa é a evolução da retinografia, então a gente tem um aumento da lesão do baseline para o quinto dia, uma expansão da lesão, mas com características parecidas, e com 3 anos a gente observa, perde aquela linha cinzenta de demarcação, mas é mantida a alteração pigmentar, né? Tá. Eu tem mais exames de evolução, posso passar, professor? Tá, deixa eu só comentar isso aqui. Essa lesão normalmente ela aparece, é sintomática, você tem um escotoma e fotopsia no início. Aí, em média, ela avança durante 2 semanas. Então, no quinto dia, a borda amarela dela, que é onde tem aquela lesão, o ASH, que você tem lesão de fotorreceptor, ela se amplia para o setor macular. Então, o ASH deve estar do outro lado, já temporal a fóvea, né? Depois de 2, 3 semanas, essa lesão não cresce mais, ela estabiliza. Então, a gente não tem essa foto depois de 5 dias, mas tem depois de 3 anos, talvez ela um pouquinho maior do que com 5 dias, porque ela deve ter evoluído mais 1, 2 semanas. E aí perde esse contorno amarelado, então uma lesão já sem evolução, mas com lesão de toda essa área, certo? O nervo óptico está praticamente normal, os vasos em cima têm pouca alteração, mas a retina externa está toda afetada, né? Então, estou esperando o nome novo dessa lesão, tá? O Gustavo está falando aqui, o isso, Sacuno já pesquisou. perdeu o anelar. Isso. Então, hoje a gente chama essa lesão de retinopatia externa aguda, tá? Acute Outer Retinopathy. Então é a OR. AR. A minha sigla estava correta. Só não sabia o que era. Você colocou um O a mais, né? Que era o, que era o antigo, né? Você colocou um A a mais aí, né? Ah, é Mas, verdade. certo? É. É. Então, isso essa descrição foi. O Vitor vai rever todo esse artigo, que o artigo brilhante foi publicado agora
acho que é no Ophthalmology Retina, agora está online ainda, ele não foi publicado, e as imagens são muito bonitas. Esse é um dos subtipos desse subgrupo do Azor, tá? Esse é o primeiro subtipo que o Vitor está mostrando. Agora o Vitor vai mostrar as outras avaliações, certo, Vitor? Pode Certo. seguir. Então, aqui nós temos a autoflu e o exame em evolução das lesões. Então, a gente vê o aumento da lesão aqui na autoflu. Vocês conseguem ver minha seta? Dá para ver a seta, dá para ver. Consegue ver o aumento da lesão. E aqui um cenário mais crônico, com esse mosqueamento, assim, essas regiões de hiperalto e por alto entremeadas. Aqui, aquilo que o professor comentou, o ASH, aqui nasal, a fóvea, e aqui temporal, a fóvea, a gente percebe que tem toda essa desorganização, toda essa disrupção na área central da lesão e na área mais externa não temos temos assim, uma retina normal. 3 anos depois, uma alteração tanto de retina externa, zona elipsoide, zona de interdigitação, quanto de alteração de EPR também. Deixa eu fazer dois comentários, Vitor. Só volta lá um segundo. Então, como é importante a gente ver na doença que a forma aguda, onde ela está espantando, onde ela está se expandindo, é marcado pelo ASH. Como o Vitor falou na segunda seta aqui vermelha, o ASH se transferiu do setor nasal para o setor temporal. É lá que a doença está ativa. Está isquemiando o fotorreceptor ou está degenerando o fotorreceptor, uma palavra mais certa. E note que o EPR, em 5 dias, ele não está afetado. O EPR vai sofrer alteração tardiamente, e daí você tem a alteração de hipoautofluorescência, que é a foto de 3 anos. Certo, Vitor? Perfeito, isso aí, professor. Aí, pode seguir. Aqui nós temos as imagens combinadas e é importante ressaltar que a investigação infecciosa nesses casos é negativa. Posso seguir para a revisão, professor? Pode seguir para a revisão. Pode. O artigo em questão que o professor estava comentando é esse sobre o termo da retinopatia externa aguda, expandindo o antigo termo com a denominação anelar, no caso. Então, a retinopatia externa aguda, ou AO, é uma condição muito rara da retina que inicialmente foi descrita por Guess e Stern em 95 como uma retinopatia anelar externa aguda, ou AAO. Porém, com os avanços da imagem multimodal, a gente entende, né, que ela não se limita apenas a essa forma anelar, mas sim a um espectro mais amplo, englobando diferentes padrões, e apresentações. Ela acomete principalmente adultos jovens, mas tem uma ampla faixa etária relatada. A doença é bilateral em cerca de 65% dos casos, e os pacientes apresentam acuidade visual no baseline em cerca de 20 e 40. Os principais sintomas são fotopsias, embaçamento visual, escotomas. Investigação laboratorial, ela apresenta-se negativa na maioria das ocasiões e existe uma associação em cerca de 20% dos pacientes com neoplasias. Essa imagem é um dos subtipos, então na retinografia a gente vê lesões amarelas cinzentadas, bem delimitadas. Na autofluorescência, aquele padrão de hiperautofluorescência, seguindo o trajeto das veias, né? Então, um padrão perivenular, esse aqui da imagem. E na imagem, na figura F, nós temos o achado precoce característicos, que é o ASH. O ASH é o sinal angular de hipercutividade da camada de fibra de Henle, que ele representa uma disrupção inicial dos fotorreceptores. Então, isso aqui é basicamente o que eu comentei. Gostaria de ressaltar que o padrão perivenular foi o que eu mostrei na figura anterior, porém, além desse padrão perivenular, temos o padrão em pontos, o setorial e o peripapilar, que é o mais conhecido, que é o anelar mesmo. Essa imagem é o padrão em pontos. Então, da figura B para a figura F, nós temos uma evolução de 4 semanas e a progressão, né, a expansão das lesões nessas 4 semanas, o que é característico. Já da G para H, nós temos aqui nas setas vermelhas o ASH. Na H, não observamos mais ASH, e sim uma disrupção já presente, né, uma lesão já presente da retina externa, da zona elipsoide e zona de interdigitação. Esse padrão é um padrão setorial, a gente consegue observar aqui, que é mais um dos subtipos, padrão setorial, a gente observa aqui.
a evolução do padrão setorial. E com relação aos exames contrastados, em geral, eles contribuem pouco, com achados discretos ou inespecíficos no baseline. Então, essas características que eu comentei, elas são evidenciadas no quadro inicial. Quando parte para evolução, nós temos que, no OCT, após a fase aguda, o ASH ele desaparece e resta apenas aquele afinamento da camada nuclear externa, a disrupção da zona elipsóide e da zona de interdigitação e atrofia do EPR. No exame de autofluorescência, nós temos que as lesões inicialmente hiperautofluorescentes, elas evoluem para áreas de mosqueamentos com hiperautofluorescência e hiperautofluorescência, que indicam a degeneração do EPR. E os exames contrastados confirmam essa alteração de EPR com impregnação do EPR, defeitos em janela e hipofluorescência tardia, sugerindo uma redução da captação pelo EPR na endossinina verde. Esse aqui é o último padrão, né? Que é o mais conhecido mesmo, que é o onelar, que a gente vê que é mais em volta do disco. E aqui essa imagem é interessante porque a gente vê acompanhamento não de semanas, mas de meses. Então já tem uma característica mais crônica do mosqueamento que eu comentei e das lesões GPR mais crônicas. Essa imagem também aqui do OCT, a J, ela mostra também uma complicação que é presente dessa doença, nessa retinopatia externa aguda, que é o edema macular cistoide. Então, como é que funciona esse curso típico da doença? A doença ela evolui rapidamente nas primeiras semanas, com expansão das lesões, depois tende a ter uma certa estabilidade, mas ela deixa sequelas irreversíveis, como atrofia da retina externa, alterações de EPR, e em alguns casos, espículas ósseas que podem simular distrofias retinianas. A fóvea ela é poupada em cerca de 2/3 dos casos, e o que explica uma boa visão em parte dos pacientes. A complicação descrita, a principal complicação descrita é o edema maculocytoide, presente em cerca de 15% dos olhos. Com relação ao tratamento, vários já foram testados, corticoides, imunossupressores, antivirais, mas nenhum demonstrou eficácia em impedir a progressão. Agora, falando um pouquinho sobre os diferenciais, dentro desse guarda-chuva da AZO, que a AO está, de certa forma, um subtipo, é importante a gente fazer um diagnóstico diferenciais com outras duas entidades, o MILDS e o MOR. Então, o artigo ele destaca a função do OCT nesse quesito, que com base na profundidade de lesão visualizada no OCT, nós temos uma certa diferenciação entre essas entidades. Então, o AO são lesões que se estendem da camada plexiforme externa até a zona elipsóide, zona de interdigitação, e aí vem um termo que o artigo se refere como fotorreceptorite de espessura total, com evolução rápida, atrofia da retina externa e só depois atrofia da EPR, alteração de EPR. O MILDS, por outro lado, são lesões restritas à zona elipsóide e zona de interdigitação, como se fosse uma fotorreceptorite distal, um curso autolimitado, com recuperação completa em semanas. O MOR, por se tratar de uma patologia primariamente de EPR, daí vem o termo epitelite, com curso progressivo e envolvimento bem precoce do EPR e sem recuperação. Bom, era isso. Muito obrigado a todos. Parabéns, Vitor. Esse artigo é muito interessante. Eu sugiro a todos que leiam, porque é bem bacana. E coincidentemente, eu estava preparando com o Vitor isso, tinha mostrado para ele o artigo para a gente apresentar. E eu tinha visto uma paciente há algumas semanas atrás, uma médica, e que ela apresentou as lesões idênticas às lesões, a fase da, a formas, a morfologia de lesão dos spots, das manchas, tá? Então ela tem nos dois olhos alterações hiperautofluorescentes. Se você faz um corte no OCT, em cima dessas lesões hiperautofluorescentes, você tem atrofia de retina externa. Essas lesões são difusas, a maior parte delas acompanham vasos, então é como se ela tivesse uma miscelânea de lesões. Outro tipo de lesão aqui, que talvez o Vitor não tenha combinado, é que essas lesões podem fazer uma miscelânea de apresentação, é o que ela tinha. E isso ela veio há um mês atrás, eu não tinha. O artigo, eu não tinha lido o artigo ainda, que ele estava online, talvez não tivesse aparecido, eu não tinha visto. E daí eu fiz uma pesquisa infecciosa dela, encaminhei para um reumatologista, porque ela tinha um Graves anterior, estava usando o hormônio antiroidiano e estava fazendo tratamento, tinha um vitiligo,
e tinha um FAM positivo, mas sem doença, por isso que eu encaminhei para reumatologista. Fiz o screening infeccioso inflamatório e pedi para fazer a avaliação clínica. E a maioria desses pacientes, eles têm doenças autoimunes associadas. É, e outra doença autoimune que seria essa lesão de fotorreceptor, né? Uma lesão maior. E daí, hoje ela voltou no consultório, eu acho que eu vi essa paciente há uns meses atrás e revi agora. Então, as lesões são idênticas, não progrediram, o OCT é típico, as alterações de autofluorescência são típicas, as alterações pigmentares que ela tem são discretas, não dá para ver muito bem na retinografia. E daí eu dei o diagnóstico para ela, eu falei, olha, isso não progride. Tem um subgrupo de alterações nessa doença que parecem CAR, uma evolução mais grave. Então, 20% desses pacientes pode aparecer, pode estar relacionados com neoplasia, pode ser essa retinopatia externa aguda pode estar associada com um tumor, pode ser um CAR-like. Então, pacientes que você não conhece, tem um quadro mais avançado disso, você tem que fazer avaliação sistêmica para neoplasias também, que não era o caso dessa paciente. Tinha totalmente assintomática, ela não percebeu quando ela teve essas alterações, e ela tinha, então, eu vi hoje uma paciente com raro, e eu tenho um outro paciente que estou esperando ele voltar, que tem também uma forma de MOR, que é essa forma com mais alteração pigmentar periférica que progride. É, então, eu vi hoje essa paciente, estou salvando as fotos para apresentar aqui, tá? Agora a gente vai para o artigo. Quem vai apresentar o artigo é o Luiz Pereira, que é R2. O artigo é sobre o Balaton e o Comino, que são dois estudos prospectivos que comparam faricimab no tratamento de oclusão venosa. O Balaton é uma avaliação com a aflibercept, né, de 2 miligramas, a faricimab versus a aflibercept 2 miligramas para oclusão de ramo, e o Comino para oclusão de via central ou de hemicentral. Então, o Luiz vai apresentar essa avaliação comparativa entre esses dois medicamentos para tratar essas lesões. Luiz? Pronto. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz, eu sou residente do primeiro ano do serviço. Queria agradecer a atenção de todos aqui hoje, mas principalmente do professor Sérgio Pimentel e doutora Melissa, que me ajudaram na organização dessa apresentação. A gente vai discutir o estudo da semana, que foi publicado esse ano na AO, que em tradução livre ficaria o uso do faricimab em esquema de tratar e estender para tratamento de edema macular secundário à oclusão venosa da retina. É uma análise de 72 semanas, na verdade, de dois trials diferentes, o Comino e o Balaton. Como o professor bem explicou, o Balaton voltado para a oclusão de ramo ou hemi-retiniana e o Comino para a oclusão de veia central da retina. Para começar a discussão, a gente precisa de um contexto. A gente sabe que as oclusões venosas retinianas são o segundo evento vascular da retina mais comum, perdendo apenas para a retinopatia diabética. Se manifesta em adultos, via de regra, em torno de 50 anos de idade, a maioria deles com fatores de risco cardiovascular marcados, e o achado fundoscópico típico são essas hemorragias em território venoso afetado. Essa oclusão venosa leva ao insulto isquêmico, e a retina, quando sofre, responde promovendo a liberação de fatores angiogênicos, como o VEGF e a angiopoetina 2. Esses fatores angiogênicos levam a uma formação de vasos novos mais patológicos, com a permeabilidade aumentada, que por sua vez justificam a formação do edema macular. Frente a isso, a gente tem como uma das principais estratégias terapêuticas para o edema macular secundário, os edemas maculares, o uso de anti-VEGF intravítrea. O nosso estudo ele se volta em específico para o faricimab. Faricimab é uma droga nova que, diferentemente das suas contrapartes, tem um mecanismo novo. Ele, além de agir antagonizando o VEGF, à semelhança dos outros anti-VEGF, ele também antagoniza a angiopoetina A, que é um mecanismo, digamos assim, inédito, ele tem, e que foi alvo de estudos mais recentes, como a gente vai ver em seguida. Para tratamento dos edemas maculares, a gente tem, com o uso de anti-VEGF intravítrea, a gente tem 3 esquemas principais. Os de doses fixas, em que o paciente recebe em intervalos regulares e pré-determinados, durante um período definido, injeções, o que aumenta a carga de tratamento da doença, pois
dá para entender, esse paciente vai receber a cada X semanas necessariamente uma injeção durante um período Y de tempo. A gente tem o esquema PRN, ou se necessário, que requer uma avaliação criteriosa desses pacientes, pois é através de sinais de descompensação clínica ou imaginológica que esses pacientes vão receber uma indicação de injeção intravítrea. E a gente tem o esquema que é alvo do nosso estudo, que é o esquema tratar e estender. Nele, o paciente inicialmente recebe doses no intervalo pré-determinado e, em seguida, a partir da sua compensação ou descompensação da doença, vai ter esse intervalo alargado ou reduzido, respectivamente, diminuindo assim a carga da doença, mas também garantindo um esquema de acordo com o perfil clínico daquele paciente, de acordo com a resposta daquele paciente frente à sua doença ao tratamento proposto. Então, com esse entendimento, a gente chega à atualidade. O que nós temos? O faricimab já foi estudado para o edema macular diabético e para o edema secundário DMRI exudativa, tendo sido aprovado para uso nessas duas circunstâncias, pelos estudos Yosemite e Tenaya. Ele também, graças ao Balaton e o Comino, também recebeu a aprovação para o uso na oclusão venosa retiniana demonstrando bom desempenho, tanto clínico quanto anatômico, nas primeiras 20 semanas de observação desses trials. Além disso, a gente tem que, para o edema macular diabético e para o edema macular secundário DMRI exudativa, o faricimab também se mostrou eficaz no tratamento em esquema de tratar e estender. Então, nosso estudo, nessa observação de 2 trials por 72 semanas, quer responder a seguinte pergunta. Se o faricimab foi aprovado para o edema macular diabético e para o edema secundário da DMRI exudativa, também se mostrou eficaz no esquema tratar e estender, por que não ver se haveria uma resposta, uma sustentação de resposta no esquema tratar e estender para o edema macular secundário oclusão venosa, já que ele também foi aprovado? Essa é a pergunta do nosso estudo. E mais importante, além da resposta anatômica, funcional e sustentada, será que existe segurança nesse uso? Então, entendendo o contexto, a gente pode estudar como o nosso artigo foi estruturado, os métodos desse estudo. O nosso artigo elencou pacientes adultos com edema macular secundário à oclusão venosa retiniana que tivessem uma acuidade visual inicial entre 19 e 73 letras do TDRS, com espessura macular centrada no milímetro central à fóvea de maior ou igual a 325 micrômetros, que é esse CST visto no OCT, e virgens de qualquer tratamento prévio ao proposto pelo estudo. Os pacientes foram então divididos em 2 grupos, em ambos os trials, o Balaton e o Comino. Parte dos pacientes iria receber doses fixas iniciais durante 20 semanas do aflibercept, uma droga já consagrada, já usada em maior escala globalmente. E outra metade iria receber em doses fixas e intervaladas, no mesmo intervalo de 4 semanas, durante as 20 primeiras semanas, o faricimab. Depois da 20ª semana, todos os pacientes iriam receber o faricimab, agora no esquema tratar e estender. No esquema tratar e estender, os pesquisadores desenharam que o intervalo mínimo entre doses teria que ser de 4 semanas e o intervalo máximo de 16 semanas. E outro critério inédito desse estudo, frente a outros estudos voltados para o uso do anti-VEGF, é a política de restrição restrita. O que quer dizer? Trocando em miúdos. Os pacientes que chegassem no intervalo entre doses muito alto, por exemplo, 16 semanas, mas que descompensassem nesse regime, iriam ter, como é consagrado no esquema de tratar e estender, o seu intervalo reduzido. Esses pacientes poderiam eventualmente aumentar o intervalo entre doses, mas nunca voltar para as 16 semanas. O racional disso foi evitar o período de subtratamento. Por quê? Considerando que coisa que não foi vista nos trials para DMRI exudativa e edema macular diabético. Aqui eles consideraram que o edema macular secundário à oclusão venosa seria algo mais errático. As sequelas poderiam ser mais graves e, por consequência, queria-se evitar um período de subtratamento conhecido. Esse paciente com esse perfil não seria tratado tendo um intervalo entre doses tão grande. Então, esse paciente poderia até espaçar as doses, mas nunca chegar a um nível de subtratamento, a um nível tão alto que ele ficasse subtratado.
Esses pacientes foram, então, comparados, aqueles inicialmente tratados com aflibercept e aqueles inicialmente tratados com faricimab em doses fixas. E os principais desfechos, completando a nossa pergunta pico, né, voltando lá para as aulas de MBE da graduação, seriam desempenho visual e anatômico e segurança. Esses são os desfechos que a gente vai analisar agora. Perceber os resultados e discutir a partir disso. Como dito, foram dois estudos diferentes. Esses dois estudos tiveram um N um pouco diferente entre eles. Ambos foram divididos, como explicados, metade mais ou menos, inicialmente recebendo aflibercept em doses fixas e a outra metade recebendo faricimab. Passaram por uma fase 1, em que eles receberiam essas duas drogas diferentes no esquema de doses fixas. Notem, houve perda de segmento e houve quebra metodológica, fazendo as populações reduzirem, mas essas reduções foram equivalentes entre os braços, o que, por sua vez, é positivo para todo pesquisador, o desespero de todo pesquisador, essa perda de segmento, porque não confunde tanto a nossa análise estatística final. E essa mesma perda de segmentos, nesse mesmo caráter de uma distribuição equitativa, foi observada no término da fase 2, em que todos os pacientes estariam recebendo faricimab em esquema de tratar e estender. Agora, voltando para os desfechos. No Balaton, a gente teve um ganho médio, mais ou menos, entre os dois braços, de mais 18 letras de TDRS. Foi um ganho similar. No Comino, a gente também teve um ganho parecido entre os braços, mais ou menos 17 letras. O nosso estudo também vem para mostrar que esse ganho foi rápido e esse ganho foi sustentado. Os pacientes ganharam muitas letras ainda na fase de doses fixas, recebendo de drogas diferentes. Mas o que o trial quer mostrar é que o faricimab em esquema de tratar e estender foi capaz de sustentar essa resposta até o final da 72ª semana. Além disso, voltando para o outro desfecho, desfecho anatômico, a gente teve uma redução parecida também na espessura macular central no CST entre os braços do Balaton, os pacientes com oclusão de ramo M retiniana, e caráter também parecido, similar, no Comino, os pacientes com oclusão de veia central da retina. Essa melhora também, como no ganho visual, foi rápida e sustentada. Os pacientes ainda no esquema de doses fixas reduziram a espessura macular e no esquema de tratar e estender conseguiram manter esse ganho com faricimab no esquema proposto, no término da 72ª semana. Além disso, o trial se voltou à preocupação da exposição ao tratamento na fase de tratar e estender. Tanto no Balaton quanto no Comino, a gente teve uma mediana de injeções entre os braços similar. Aqueles que receberam inicialmente a aflibercept ficaram na mediana de 4,8 injeções e aqueles que inicialmente receberam faricimab de 4,9. No Comino foi mais ou menos a mesma coisa. A gente teve uma mediana de 5,6 no uso do aflibercept e uma mediana de 5,5 no uso do faricimab. Isso aqui, na verdade, é para mostrar que se esses pacientes fossem tratados no esquema de doses fixas até o final da 72ª semana, eles seriam expostos a muitas furadas. O que eles querem mostrar aqui é que o esquema de tratar e estender com o uso do faricimab, garantindo, como foi visto, uma resposta sustentada, tanto anatômica quanto visual, foi capaz de reduzir a exposição à carga de tratamento desses pacientes de forma substancial, visto que os pacientes ficariam numa média, em 72 semanas, de 5 injeções, após o período de doses fixas. Quanto à durabilidade, mais de 50% dos pacientes de ambos os braços conseguiram em algum momento alcançar um intervalo entre doses maior ou igual a 12 semanas no Balaton, enquanto que no Comino mais de 45% fizeram. Quanto à segurança, a gente tem uma discussão peculiar aqui. Ambos os braços no Balaton conseguiram alcançar um número similar de eventos adversos relacionados ao tratamento, em torno dos 30%, e um número muito pequeno de eventos adversos considerados graves durante o tratamento, menos de 2%. Já no Comino, a gente não pode falar a mesma coisa. O número de eventos adversos relatados foi maior e o número de eventos adversos graves também foi maior em ambos os grupos. Mas aqui os pesquisadores vêm trazer um alerta. Analisando em retrospecto os eventos adversos relatados, eles perceberam que boa parte dos eventos adversos era relativo à exacerbação da doença de base, o que poderia ser explicado nos casos de oclusão de veia central da retina, que era a subpopulação do Comino, ter sido mais frequente.
Então, eles, antes de dizerem que foram eventos adversos derivados do tratamento em si, poderia ter sido, na verdade, por uma exacerbação grave da doença tratada, o que asseguraria, em certo modo, um alívio para dizer que o tratamento é seguro. Então, a gente pode concluir que o faricimab, em esquema de tratar e estender, foi capaz de sustentar uma resposta visual e anatômica adequada, com perfil de segurança aceitável e chegando a uma durabilidade, um intervalo entre doses que diminuiria em mais de 45% dos pacientes, em todos os braços dos dois estudos, que diminuiria a carga de doença. Além disso, os pesquisadores vêm dizer que essa sustentação é algo inédita, pois boa parte dos estudos voltados para outros anti-VEGF não foram capazes de garantir uma resposta sustentada tão expressiva quanto o faricimab, levando à dúvida de se o mecanismo dual desse anti-VEGF seria responsável por tal resposta. Eu concluo aqui, essas foram as minhas referências. Eu queria agradecer novamente a todos, mais uma vez a Dr. Sérgio e a doutora Melissa pela orientação e pela oportunidade de estar falando aqui hoje. Boa noite. Excelente, Luiz. Parabéns pela tua apresentação, tá? Descreveu todo o artigo perfeitamente, super sintético, ilustrativo. Parabéns. Excelente, Luiz. Parabéns. Leide, Jorge, algum comentário da apresentação, sobre as drogas? Parece que as duas têm têm uma efetividade parecida, uma eficácia parecida, né? Comentando, você fala duas drogas? Quais duas drogas? Faricimab e o aflibercept, o Ah, o comparativo. aflibercept 8 no Quasar, né? Bom, é isso. Os dois grandes problemas que a gente tem com oclusão venosa diminui o número de injeções per divisão e a cronicidade da doença, né? Então, aparentemente, essa a necessidade de um grande número de injeções deve melhorar agora com essas drogas. E a outra coisa importante é a gente ver como é que isso funciona a longo prazo, né? Porque as estatísticas, principalmente de oclusão de veia central, mostram que depois de 8 anos, tanto o estudo de vida real como as extensões abertas tanto do SCORE 2 como do RETAIN, mostram que os pacientes ainda estão precisando de injeções 4, 5 anos depois dos estudos de vida real, 8 anos depois. Então, vamos ver como é que é o comportamento dessas drogas mais potentes, porque é um problema crônico, né? Principalmente oclusão de veia central, com uma recuperação visual baixa, né? Uhum, ótimo. E Jorge? É mais ou menos na mesma linha. A coisa mais interessante que a gente não tem aí de dados e que, se tiver alguma melhora, vai ser muito importante, é a longo prazo. 50% dos casos no Retain se mantém fazendo injeção depois de 4 anos. Então, se isso a gente diminuir essa porcentagem, cair para 25%, já é uma grande vantagem que nós temos e que isso vai refletir na qualidade de vida dos nossos pacientes. Mas vamos ver. Deve ter alguém já estendendo os estudos aí para a gente ter esses dados aí de 4, 5 anos. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver só. É isso. Então, Luiz, parabéns pela apresentação, excelente. Agora a gente vai para o último tema, que é o caso cirúrgico que o Bernardo Kestelman, que é colaborador nosso aqui, esse fellow, vai apresentar, certo, Bernardo? Bom, boa noite, professor. Boa Boa noite a noite. todos. Elogiar a apresentação do artigo, realmente. Foi muito boa. E eu vou apresentar meu caso cirúrgico aqui. Então, boa noite, o professor já falou, eu fui fellow preceptor e hoje em dia não estou tanto mais, mas vou apresentar um caso. Esse é um caso desafiador, tanto do ponto de vista cirúrgico, mas nem tanto, mais do ponto de vista da avaliação pós-operatória e do manejo também. E aí, pedir a opinião de todos os colegas aí, professores. Dá para ver bem, professor? Dá para ver bem. Perfeito. Então, essa é uma paciente que veio na clínica em agosto do ano passado. Paciente de sexo feminino, 58 anos. Ela não tinha nenhum antecedente oftalmológico conhecido. Ela tinha uma acuidade visual de 20/30, com uma catarata bem inicial. Ela referia fotopsia e mosca volante nesse olho esquerdo há alguns dias
e ela tinha na fundoscopia uma rotura gigante inferior sem um descolamento associado. Eu não tenho foto, a gente não tem disponível foto de retinografia de grande angular, então acabou que eu não consegui ter uma foto desse momento, mas no vídeo da cirurgia vocês vão conseguir entender melhor. Essa paciente fez o bloqueio de laser dessa rotura, não evoluiu com descolamento, e agora em fevereiro desse ano, cerca de 7 meses depois, ela vem se queixando de uma piora visual progressiva desde o laser, que foi um laser bastante agressivo por essa rotura gigante. A paciente tinha 20/80 de visão, ela era 20/30 inicialmente, e ela tinha essa retinografia com esse aspecto no ACT. E aí eu não sei se alguém já gostaria de comentar, se já faria a abordagem, esperaria mais um tempo, Acho que a gente investigaria alguma coisa. pode discutir. Então, talvez secundário à fotocoagulação que ela fez, né, tem um estímulo de proliferação de uma membrana epirretiniana, e aí você tem imagem de esquises na fóvea, quer dizer, essa membrana está distorcendo. A retina externa ainda está preservada, eu esperaria a visão um pouquinho melhor, mas às vezes essa distorção atrapalha a mesma visão, né? Ela é pseudofásica? Ela é fáscica, professor. Fásica, Tinha uma tá, catarata tá, inicial tá. para o Então, 20/30 justificava, para o 20/80 nem tanto. tá. Então, Hélio, Jorge e Gustavo, vocês querem comentar sobre o diagnóstico, sobre a acuidade visual e o que vocês fariam para essa paciente, se operariam agora ou se observariam? Então, parece que ela está abrindo um buraco lamelar. Ela tem membrana epirretiniana, mas na borda temporal, se não estiver errado aqui na minha imagem, parece ter um lhama, que é a proliferação epitelial e que é comum em pacientes com buraco lamelar. É, eu acho que com a baixa progressiva de visão que essa paciente está tendo, merece sim uma cirurgia e vamos ver como é que vocês fizeram aí. Mas Ilana tem o, o rasgão periférico que a gente não está vendo aqui, certo? Uhum. Que tomar cuidado na hora que for operar essa paciente, que provavelmente vai ter vítreo aí, descolar esse vítreo, pode, nesse local, fazer feito laser aí, abrir novamente. Tá, antes do Hélio comentar, o Leandro entrou agora. Leandro, essa é o seguinte, é uma paciente do Bernardo que ela tinha uma ruptura gigante inferior, sem descolamento. Ele fez laser, foi feito bastante laser em torno da ruptura, e logo depois ela baixou a visão para 20/80 e apareceu essa membrana epirretiniana, essa imagem de esquise, ah, e aí a visão baixou então de 20/30 para 20/80. A dúvida é se observa mais tempo, se opera a membrana epirretiniana, e é isso que a gente está discutindo. Então o Jorge ponderou que talvez tivesse uma proliferação de células gliais em cima, o GAP, né? Na borda Uhum, lateral da lesão. Mas deixa só o Hélio comentar, e daí você já comenta, tá bom? perfeito, perfeito. Hélio, você quer comentar? Boa noite, gente. Acho que os dois comentários aqui a gente pode ser mais cauteloso, como você já observou que a retina externa aparentemente está bem. Um motivo de cautela também seria, como o Jorge falou, essa ruptura inferior, então a relação vítreo-retina aí é bem ruim, né? É um paciente que a gente vai ter que ter bastante cuidado quando entrar na cirurgia, ter bastante cautela. É, eu insistiria no ACT aí, por esse ACT, eu insistiria um pouquinho ainda em alguma alteração não relacionada à fóvea, né? Porque a retina externa ainda está boa. Eu insistiria um pouquinho, sabendo que possivelmente a estratégia de fazer uma cirurgia é possível, mas eu teria um pouquinho mais de cautela por essa ruptura, por essa história que ela tem, né? E não ter tanta alteração nessa região foveal, né? Eu seria um pouquinho mais cauteloso, tentaria insistir, mas é possível. Você vê, tem uma retificação da retina neurosensorial, já tem uma membrana epiteliana, numa fase inicial, tem o LEP talvez na ponta mesmo, e você vê que faz um bico como se estivesse levantando, né? Como se estivesse eh, na região mais temporal aí da fóvea, como se tivesse alguma coisa tracionando além do LEP, né? Então, eu teria um pouquinho mais de cautela por causa da retina externa e por causa dessa ruptura inferior já fotocoagulada,
E essa relação vítreo-retina, quando a gente entra nesses pacientes, a gente tem que ter bastante cuidado. A minha conduta seria essa, um pouco mais de cautela no início, mas sabendo que possivelmente esse paciente, existe uma grande chance dele evoluir para a cirurgia. Tá, o Helio, só para essa borda temporal tá mais elevada, porque a membrana é mais espessa nessa margem temporal. A gente vê que a membrana aqui na retinografia ela é mais esbranquiçada temporal. Acho que a tração é maior. Você vê até a retina interna tá mais alterada no setor temporal nesse corte, nesse scan aqui, né? Então, se tivesse um scan, se tivesse um scan que a gente fizesse uma verificação de espessura, a espessura estaria muito maior nessa área toda, nessa área temporal justafoveal aqui. Gustavo, antes de você falar, Leandro, você quer comentar sobre indicação Então, cirúrgica? estão me ouvindo, né? Sim, Boa noite a todos. Primeiro, assim, é uma membrana epirretiniana secundária, né? A rotura gigante, e talvez ao laser, a rotura gigante é uma patologia que dispersa muitas células, né? Que devem ter sim. se acumulado à retina, e mais o laser, o estímulo do laser, fez essa membrana. Parece até uma rédea de cavalo que está repuxando essa área temporal. É interessante ver vários cortes para a gente ter certeza que não existe uma hialoidosquise, ou então examinar essa paciente para ver se ela tem um descolamento do vítreo posterior completo. Isso que essa interface vitreoretiniana é interessante. E ela tem esse buraco lamelar, mas é um buraco lamelar tracional, não é um buraco lamelar degenerativo, né? Esses buracos lamelares tracionais, eles muitas vezes ganham visão com cirurgia. Então, essas membranas secundárias, elas são mais difíceis de serem lidadas, às vezes são mais aderentes. Eu tentaria tirar eventualmente em bloco, até com peeling de limitante já, mas eu confesso que com 20/80 eu já acho que eu indicaria. Uma pessoa que eu estou seguindo de 20/30 caiu para 20/80, com desorganização, muitas vezes metamorfopsia, sobretudo se o Bernardo seguiu, viu essa visão deteriorando, eu já acho que eu estou liberado para intervir aí com essa visão mais baixa. Mas eu concordo que tem que ter um pouco mais de cuidado e, eventualmente, possa haver repercussões, intercorrências, então tem que ter bastante cuidado na manipulação dessa membrana. Acho que seria isso, Sérgio. Provavelmente, dependendo da idade da paciente, já fazer a faco associada, né? Ela tem um pouco de catarata, já faz uma facovitrectomia. Tem 58 anos, aí provavelmente acho que tem indicação de fazer a faco junto. Perfeito, Leandro, ótimo. Gustavo, você quer fazer algum complemento? Eu também sou um pouco mais conservador nesses buracos lamelares, mas tem um ponto importante é que o Bernardo está acompanhando e viu deterioração da visão, né? Essa paciente de 20/30 para 20/80, fica um pouco claro que talvez o principal fator contribuidor aí dessa baixa visual enfim, essa proliferação epiteliana que está acontecendo, né? Se fosse, Uhum. por exemplo, assim, talvez a primeira vez que eu estivesse vendo esse paciente chegando para mim nessa fase 20/80, talvez eu esperaria um pouquinho, também seria um pouco mais conservador, como o Hélio falou, acompanharia um pouquinho para ver se realmente vai ter deterioração da visão, né, pela membrana não, porque o buraco lamelar, enfim, não seria um, um principal indicador aí de cirurgia nesses casos, né? É muito controverso ainda indicar para lamelar. Então, mas como tem esse segmento que o Bernardo fez, acho que aí poderia indicar a cirurgia. Perfeito, perfeito. Bernardo, você quer continuar? Vou continuar. Tá. Bom, como é um caso cirúrgico, né? Eu optei por fazer a cirurgia. A paciente tinha quase aí uns 8 meses de acompanhamento e ela referia essa baixa progressiva nas consultas. E aí eu optei por fazer combinada mesmo. É, Já tinha um pouquinho de catarata e a paciente tinha 59 anos aqui, então optei por fazer junto. E a gente começa, aí você já vai ver o laser inferior aí e a rotura logo, logo, daqui a pouco já vai dar para ver já. Então a gente começa testando um descolamento da hialoide, que a paciente aparentemente já tinha, tá? Então aí nesse corte inferior dá para ver a rotura bem grande, tá? Então testando o descolamento da hialoide para todas as direções, a gente faz um pouquinho do core e faz uma vitrectomia da base bem delicada, principalmente nessa região inferior. Cuidado para não tracionar mais, com bastante cuidado, inclusive, para procurar novas roturas, novas alterações periféricas, alguma coisa que
que o próprio descolamento que causou a rotura pudesse ter causado também, tá? E aí, depois desse processo, eu fiz o endolaser nessas regiões. Ela tinha outras regiões de fragilidade ali, mais inferiores. Eu completei um pouco o laser na rotura gigante, propriamente dito, sob indentação, e aí mais por precaução, porque ela já tinha quase 8 meses sem descolamento, mas claro que sob indentação a gente consegue fazer um laser muito melhor e muito mais anterior também, então eu optei por completar esse laser, e aí vamos para a remoção da membrana. Como o Dr. Leandro comentou, era bem espessa mesmo nessa região mais temporal, né? Então, eu optei por realizar primeiro a remoção apenas da membrana, consegui remover um pouco e resolvi corar com azul brilhante para ajudar na visualização e na remoção mais completa, tá? Então, aqui já fui fazendo uma remoção da membrana limitante. Então, você vê que aquela região temporal ela é um pouco mais aderida mesmo, então eu fui removendo em volta da fóvea. E ali tentei remover um pouco mais, ela estava bem aderida e optei por não fazer essa remoção tão grande assim para a região temporal. E aí isso vai impactar um pouco no pós-operatório, talvez. Mas esse é o aspecto final, não teve descolamento durante a cirurgia. Eu fiz uma troca, tanto no nervo quanto na rotura, sem nenhuma intercorrência, aparentemente uma cirurgia tranquila. Pode continuar? Alguém quer comentar alguma coisa, professor? Então, comentar porque eu acho que você fez uma cirurgia que está excelente. Você reviu a base vítreo, você aumentou o laser na rotura gigante, certo? Que é importante. Aí você dissecou a membrana epirretiniana primeiro, depois você corou a limitante, porque às vezes você tem adesão da membrana epirretiniana residual em cima da limitante. Se assegurou que você tirou toda a limitante e você eliminou essa tração. O diâmetro ao redor da mácula está razoável, talvez poderia aumentar um pouquinho mais, mas está bem razoável. Algum comentário, alguma coisa diferente que vocês fariam? Leandro, Hélio, Jorge e Gustavo? A única coisa, talvez, assim, fosse aquele coto distal da retina da rotura gigante de ter comido. Não sei se foi comido ou não, porque aquela retina é uma retina morta e fica lá sem função e eventualmente proliferando. Mas, tirando isso, Bernardo, que eu não vi se você fez ou não, eu achei que eu teria feito tudo igual. Eu achei que foi tudo perfeito. Eu também. Ótimo. Jorge, Hélio, Eu Gustavo? também, faria a mesma coisa, está ótimo, perfeito. Tá. Só a mesma coisa que você falou, eu ampliaria um pouquinho só esse pelinho da limitante aí, só um pouquinho mais, já que ele tem É. um fator de relação vítreo-retina aí um pouquinho ruim, eu teria um pouquinho, só um pouquinho mais amplo, mas de resto, e o que o Leandro falou também, né? Se tiver algum Tá, cotoco na rotura, limpa ele. tá. Jorge? Tá tudo perfeito. Na hora que tem que estar fazendo aí, tá saindo tão bem que a gente nem pensa de ampliar mais, porque senão já está suficiente. Às vezes você vai tentando fazer perfeito e acontece um acidente. Gustavo? Eu também achei, tá ótima a cirurgia, não mudaria nada. O Bernardo, sabe o que eu costumo fazer sempre que eu coro com o azul? É recorar no final, sabe? Porque às vezes você tem um residual de membrana epiteliana que você não está vendo. Quando você recora, você tem certeza que está totalmente esbranquiçado mesmo, se tem alguma parte mais elevada. E outra coisa bem importante é sempre corar limitante depois que você tirou a membrana limitante interna, porque como você mostrou, na primeira tirada de membrana, você não tinha tocado na membrana limitante interna, mas quando você corou, você viu que a membrana já estava levantada e você já tinha tirado uma parte da membrana limitante interna que estava aderida na membrana epirretiniana. E aí você conseguiu tirar o restante depois de corada, para evitar recidiva de membrana epirretiniana, né? Certo? Então eu acho que Certo. pode seguir. Fico feliz, então, que todo mundo faria o mesmo. Vai interferir aqui nos próximos slides. Professor Leandro, realmente eu não me atentei, não removi aquele coto inferior, não. Acabou Mas, ficando mas você fotocoagulou o coto anterior. Isso, o posterior, na verdade, o coto posterior, né? O O anterior, não. posterior também o anterior eu fotocoagulei mais, né? Sob dentação, o posterior estava bem, o laser estava Já bom, estava eu melhor. acabei tirando. Leandro, Fiz serve mais para o anterior, você. que é mais difícil.
serve você, porque a preocupação do Leandro, que ele já mostrou um caso, já faz um bom tempo, né, Leandro, de neovascularização de retina por causa de uma área de coto anterior não tratado, e ele teve que comer todo o coto anterior e tratar a neovascularização secundária a isso. Então, mas você fazer laser no coto anterior já não é suficiente para você evitar. Eu acho que você acaba já matando aquela retina de qualquer maneira, né? Mas removendo, você acaba removendo aquele vítreo grosseiro e eventualmente algum outro tipo de complicação. Eu já tive casos onde você tem, às vezes, hipotonia por uma contração circunferencial desse coto, sabe? Sim. Mas a minha primeira coisa seria tirar, mas não está errado fotocoagular, e eu acho que isso não vai ser relevante, não vai ser relevante para o que vai acontecer aí. Então, Solução, né? Tá. é, foi só um Perfeito. comentário. Perfeito. Tá. Bernardo, vamos seguir? E aí o paciente volta 2 meses depois da cirurgia, falando que teve uma melhora visual, você já fica feliz, né? O paciente feliz, ele era 20/80 e foi para 20/100. E aí você fala, opa, não melhorou tanto assim, e você vai fazer uma avaliação e o paciente tem um pequeno buraco macular de 280 micras. E aí eu queria saber, diante disso aqui, o que fazer? O que vocês fariam? É Tá. um caso. Deixa eu só fazer um comentário aqui dessa imagem, Bernardo. Tem certeza que não tem retina externa aí? Porque um diagnóstico diferencial seria um edema macular, tipo um Irvine Guess pós você remover. Quer dizer, embaixo não tem retina externa mesmo, né? Olha, em todos os cortes não parece, professor. Não parece. E Parece um buraco macular secundário pequenininho. eventualmente de tração, ou um buraco que abriu eventualmente. Tá certo. Você tá, desculpa, Jorge, você ia comentar, né? Não, eu falei, numa situação dessa vai ter que reoperar, porque ele está baixando a visão, é um buraco de espessura total e tentar ver se coloca ou a limitante ou qualquer outra coisa aí, além de ampliar a área que você fez com limitante interno, ou seja, a possível tração que vem dali, eu tentaria pegar um fragmento desse e colocar sobre o buraco aí para fazer um tamponante. Tá. Agora, eu não sei qual que é o sentido desse scan, mas o que chama atenção é que um lado está tão mais atrófico do que o outro, não chama? A retina interna parece que está tão afinada de um lado lá. É temporal isso aí, Bernardo? Temporal, é. É, Do lado o nervo temporal. está para a esquerda aqui, professor. O É um nervo está corte para a esquerda. horizontal. Isso, Então para me chama a temporal. atenção que onde estava aquela membrana maior, aí a retina ficou bem fina, não ficou? Não pode ser pelo próprio trauma cirúrgico, não, da Ficção, a membrana provavelmente. espessa, você teve mais tração, você teve mais Não sei trauma se é e pelos cistos que estão mais elevados, para nasal também tem os cistos maiores. Não sei se interfere. É difícil de comentar assim com um scan só, mas me chamou a atenção que a retina temporal tá bem menos estruturada do que a nasal, né? Às vezes vê as camadas bonitinhas e tal. Mas enfim, eu acho que aí uma possibilidade seria fazer uma troca fluido gasosa e posicionar o paciente com uma bolha de gás. Talvez isso fizesse encostar lá, ou então realmente tentar reabordar, ou com uma hidrodissecção, ou então colocar alguma coisa no buraco para fechar. 280 micra é bem pequeno, né? Então, assim, se encostar um lábio no outro, é capaz que feche. É, enfim, teria que partir para alguma coisa assim. Eu acho que Hélio? até conservador você poderia até tentar uma triancinolona para ver se não tem, como o Sérgio comentou, um edema macular cístico aí, que às vezes você abaixando esse edema de peri- perifovial, vamos dizer assim, é edema cístico mesmo. Às vezes é o suficiente para colar e seria menos invasivo, né? E se fizesse a cirurgia, eu faria o peeling, como o Jorge comentou, pegaria um pouquinho do limitante que ficou e eu faria um flap invertido aí, para tentar ajudar. Se for para Deixa eu dar uma participar, eu tentaria uma coisa mais conservadora com a triancinolona primeiro. Então, eu vou dar uma opinião aqui. Como uma cirurgia, uma reoperação é mais difícil, você vai ter que pegar uma limitante, você não consegue fazer um flap invertido, você já tirou toda a limitante, você vai ter que pegar de outra área, às vezes não fica na área que você quer. E como o buraco é pequeno, e como você tem
líquido na borda do buraco, uma outra opção como o Leandro falou, você só injetar gás, proniposição, e outra coisa que eu faria, buracos pequenos, se você conseguir diminuir esse edema, a borda do buraco ela desce e toca na outra. E aí você tem célula glial para fechar isso. Eu já fiz isso e tem descrição de literatura com colírio, nem com triancinolona, Leo. Você não precisa injetar dentro do olho. Você pode fazer com estero ou prédio forte associado com anti-inflamatório não hormonal, tipo Nevanac, Cetrolaco. E aí você enxugando isso e mais a bolha empurrando, talvez você consiga resolver o buraco sem intervir de novo, que seria uma cirurgia mais complexa, tá? Sim, Gustavo? Sérgio, eu já tive alguns casos de síndrome de É, tração. Acho que é muito parecido com isso, por isso da triancinolona. Mas o que você comentou da resolução com colírio é perfeito. Mas nos casos de síndrome de tração de manipulação, essa relação do vítreo aderido, uhum, mesmo com a triancinolona, às vezes demora para ceder. Eu já tive casos que eu fiz triancinolona e tá, mesmo assim ele teve uma evolução lenta, fiz 2 injeções de triancinolona até resolver. É tá. só por isso só para justificar a Sim, triancinolona, talvez com um poder um pouquinho mais potente nesses casos em que o vítreo é mais fortemente aderido. Você vê o que o Leandro falou da atrofia, é bem na região onde tinha a proliferação, né? Onde tinha a primeira alteração, né? E talvez a manipulação, na hora que você tira, a aderência talvez seja um pouquinho maior e realmente pode, a gente está discutindo aqui, mas pode levar um dano nessa região e gerar uma atrofia um pouco maior, né? perfeito, perfeito. Gustavo? Eu já tive algumas experiências também com usar colírio para tentar, quando tá, o buraco ali é bem pequeno, também tive sucesso. Eu também iniciaria com, né, fazendo um esquema com corticoide, anti-inflamatório e dorzolamida para ver se fecha esse buraco que ainda tem edema. Acho que tem chance de fechar sem precisar intervir. Tá, ótimo. Então, Bernardo, talvez tenha uma tendência de ser menos intervencionista agora, só se não tiver jeito depois dessas medidas aí menos radicais, tá? Vamos ver o que você fez? Vamos. Eu realmente, aí eu pensei muito no que fazer, a paciente não queria fazer outra cirurgia, ela já tinha acabado de fazer, ela tinha feito laser, ela estava um pouco receosa. Eu achei que o colírio não ia fechar totalmente e eu optei por algo meio termo. O que eu fiz foi uma pneumática e pedi para a paciente fazer um face down por umas 2 semanas, mais ou menos, tá? Algo meio termo aí e o tratamento com colírio, né, acabou fazendo também pela pneumática. Eu deixei um colírio de corticoide. É, a paciente voltou depois disso, um mês depois dessa tentativa. Ela estava 20/80, tinha uma certa opacidade de cápsula já, e aí o corte ficou um pouco ruim. Aparentemente tinha fechado, mas não dava para ter toda a certeza do mundo. Eu resolvi esperar mais um mês, com apenas o tratamento clínico de dermoclastoide, então esterolaco, corticoide. O paciente volta em uso do tratamento tópico 20/60 e assim. Fechou, mas ainda não totalmente. Tá. Alguém reoperaria em algum momento, agora? Esse, esse caso aí, eu tenho um que levou para sumir esse líquido, esse espaço subretiniano, documentado 6 meses. Eu Ó, acompanhando só com colírio, e o paciente hoje está com 20, 30 de visão, mas levou 6 meses para assumir isso aí. E eu não reoperei, e o paciente ficou ótimo, está feliz da vida, só usando colírio. eu também acho, viu, Bernardo? Nem gás, nem cirurgia, só manter colírio tópico. Esse edema ainda vai ceder mais, cedendo a retina sempre, e o líquido subretiniano ainda vai ser reabsorvido mais lentamente. Essa é a minha impressão. Leandro? Se fez um escaneamento e não tem um buraco aberto, sucesso, já só acompanhar. Acho que isso deve evoluir bem. Tem que ter paciência, demora às vezes. Isso, Foi isso. igual o meu. É que o meu eu fiz triancinolona, mas eu fiz 2 vezes, eu insisti. Tá. Mas eu acho que o que vocês comentaram aí, que só de observar é possível de evoluir bem, eu também acho, tá? Na época eu fiz 2 injeções de triancinolona e a evolução é amorosa. São casos em que o vítreo está mais fortemente aderido, você vê que o paciente desenvolveu uma ruptura inferior gigante,
A gente tem outros sinais aí mostrando que qualquer manipulação a retina sofre bastante, porque o vidro está bem aderido, e até manipulação mecânica disso, a recuperação também não é tão fácil desses pacientes. Parabéns, Bernardo, tá ótimo. Eu Ainda tem concordo aí. mais um pouquinho, professor, ainda tem mais um pouquinho. Mais ainda. Gustavo? Por enquanto eu só aguardo também, só Tá. observo. Então, tá ótimo, ótimo. Então, Bernardo, continua aí, vamos ver. Acabei divergindo um pouquinho de vocês, professores. A paciente ainda estava 20/60, queixosa, conversei com ela, tinha alguns cistos, eu conversei, acabei optando por fazer um Ozurdex. E aí, esse é a avaliação agora de 2 semanas atrás. A Tá. paciente 20/30, agora sim, satisfeita, e com esse OCT. É, Aí agora sim, acho que eu vou aguardar um tempo aí. Tá Não, você tem certo. que Ainda bem que aguardar. você fez logo os Urdex, Bernardo. Era urgente esses Urdex. Bom, eu que fiquei insistindo com triancinolona, o Ozurdex você faz só uma vez e espera. Eu faria Mas também. o Bernardo, então, o que você precisava é diminuir aqueles cistos intrarretinianos. E os cistos você pode diminuir com colírio, só mantendo o colírio tópico. É só esperar um pouquinho mais. O Ozurdex, como tem uma potência maior, você vai enxugar esses cistos mais rápido, mas em algumas semanas, talvez mais 2 semanas, só com colírio tópico, talvez enxugaria. E o fluido subretiniano, o Ozurdex não vai ajudar a reabsorver. Ele só vai diminuir os cistos intrarretinianos. Então, esse processo, que é o mais demorado para ganhar visão, que é dividir, reabsorver o líquido, vai demorar um pouquinho mais. Então, tudo bem usar o Ozurdex, mas eu acho que é uma medida mais cara, mais resolutiva também. Colírio talvez seja mais barato para fazer. É, essa é a última imagem? Acabou. Acabou essa última. Tá, mas você resolveu, independente do que você fez, como podia ser, talvez a triancinolona, eu nunca usei triancinolona em casa assim, mas deve ter resolvido da mesma forma, o Hélio já usou. O Ozurdex, então, a gente viu agora que resolve também, mas colírio tópico pode resolver, pode resolver isso. Gustavo, faltou você comentar aí. É, assim, ó, realmente os Urdex foi para resolver logo, né? Mas o paciente tá feliz, isso que importa. Perfeito, perfeito. Então, você viu essa paciente, essa foto é de um mês atrás. É de 2 semanas, na verdade, que foi final de agosto. Você está acompanhando ela, né? Aí eu vou ver final de setembro agora, de novo, professor. Então, ela está super feliz porque ela está já com 20/30 de visão, certo? Agora ela tá feliz. Já É. passou E por um momento que eu não tô feliz. 20/30 é aquela visão inicial, lá no comecinho, quando ela teve o descolamento do vítreo, que ela tinha 20/30. Aí depois apareceu a membrana, ela foi para 20/80. E aí você conseguiu já trazer para a Pra visão 20. inicial dela. E provavelmente isso vai melhorar. Vai melhorar, vai chegar a 20/25 aí, um 20/20 parcial, com certeza. E é interessante, né, Leandro, que pelo menos nesse corte, Não a, parece, né? Eu ia falar, né, a retina está em ordem, né? a Lá, retina temporal, né? temporal, se for um corte, né, da esquerda para a direita, parece que a retina temporal tá boa. Naquele outro parecia atrófica. Você vê que é difícil da gente opinar só com uma imagem, né? É, Mas eu acho que está muito bem mesmo. Com o tempo vai melhorar ainda mais. Vai ser um 20/25 parcial, 20/20 parcial, enfim, vai ficar super bem. E parabéns pela condução. Não pode e desistir nunca. Tem que estar sempre tentando tudo pelo paciente, né? importante é isso, né, Bernardo? É como o Leandro falou, essa tua preocupação com o paciente, essa insistência, você pensar no que você poderia fazer, várias intervenções, você tem alguma complicação, você intervém novamente e consegue recuperar a visão, restaurar a visão do paciente. Então, todo esse cuidado que você teve, esse acompanhamento de perto, é o que fez essa resolução ser excelente. E esse líquido subretiniano, para quem não está acostumado, vai reabsorver, vai demorar mais tempo e a paciente vai ganhar visão. Então, Bernardo, parabéns. Parabéns, casão, né? Desafiador aí ao longo dos meses. Isso. Vontade de operar de novo várias vezes, mas Boa, boa. Parabéns, Bernardo. Parabéns, tá? Então, olha, vou agradecer a todo mundo obrigado, aqui. professor. Agradecer o caso cirúrgico bonito que o Bernardo mostrou, Bernardo Kestelman. Agradecer o Luiz Pereira, que é o R2 que apresentou o artigo.
a imagem que o Vitor Andrade mostrou, R3, e o caso clínico que o Bruno Lopes mostrou, R3. Queria agradecer a todos que discutiram aqui, olha, o Leandro Zacarias, o Hélio Primiano, Jorge Rocha, o Gustavo Sacuno, o Flávio Moura, a Maria Tereza Bonanomi, a Cleide Machado. Então, a todos, muito obrigado, e a todos que ouviram aqui, participaram, a todos que vão assistir no Retina USP pelo YouTube, tá? E um abraço para vocês, ótima sexta-feira, ótimo final de semana, e a gente se vê na próxima quinta-feira, tá bom? Abraço para todos, tá? Boa noite, professor. Até mais. Boa noite. Obrigado. Tudo bom. Boa noite. Tudo de bom.